Capítulo 9. O valor da verdade. Se não nego minhas origens, é porque prefiro não ser nada a ser o fingimento de alguma outra coisa. M. Cioran. Afinal, o que há de tão interessante no ponto de vista nihilista? Justamente o fato de não ser um ponto. Talvez em momentos de divagação já tenhamos pensado em como seria se pudéssemos entender a realidade para além de todas as opiniões, para além de todas as disputas humanas, uma perspectiva que independesse de qualquer ótica particular, que se aplicasse ao mesmo tempo a todos os indivíduos, mas que não partisse de ninguém em específico. É exatamente essa ideia, o nihilismo, na medida em que nos ajuda a encarar a realidade de uma forma imparcial, permite que construamos nossa visão de mundo imparcialmente, com base nos fatos. Naturalmente, se nossa opinião coincide com os fatos, ela ao mesmo tempo deixa de ser apenas uma opinião, como se supõe. Se quisermos ver além das óticas, será preciso que abandonemos não apenas a nossa própria, mas todas elas, pondo de lado todas as ideias que dependam de óticas, focando apenas aquilo que existe por si mesmo, independentemente das construções que sujeitos projetam na realidade. Para tal fim, em vez de partir de um ponto de vista particular, não partimos de nenhum, focamos a realidade conhecida em sua totalidade, em seu funcionamento global, fazendo desse ponto de vista exterior o nosso próprio, como se estivéssemos abordando a questão do ponto de vista do universo. Se a ideia parece vaga, pensemos num caso concreto. Por exemplo, se um indivíduo diz que o dinheiro é algo bom, e outro diz que é algo mau, como podemos chegar a um denominador comum? Será preciso remover do dinheiro todos os atributos que dependam de óticas particulares. O dinheiro ser bom depende de uma ótica, ser mau, de outra. Então filtramos tais atributos, pois dizem respeito apenas ao modo como certos indivíduos veem o dinheiro. Além disso, o próprio valor do dinheiro, ainda que seja consenso, não é mais que uma convenção de nossa sociedade. Se depende de nós para existir, o valor do dinheiro é também subjetivo. Procedendo dessa maneira, se removermos toda essa interpretação, chegaremos à conclusão de que o dinheiro é o que são as cédulas em si mesmas, papel. E quanto a isso todos estão de acordo. O dinheiro ser papel é um fato que está além de nossas opiniões. Tudo o mais depende de como vemos. Agora, se quisermos uma confirmação independente desse resultado, imaginemos que fôssemos até uma civilização distante, do outro lado da galáxia, na qual não houvesse o conceito de dinheiro, pedindo que analisassem algumas cédulas com suas tecnologias mais poderosas. Como se supõe, eles nada poderiam dizer do valor desse papel, menos ainda do fato de ele ser bom ou mau, mas, ao mesmo tempo, estariam em perfeitas condições de averiguar que se trata de papel, pois isso ele é em si mesmo, independentemente dos atributos que nele projetamos. A ideia é basicamente essa: desconstruirmos a realidade até seu denominador comum, chegando àquilo que é universalmente válido para todo e qualquer observador. Feito isso, reconstruímos nossas óticas pessoais exatamente como eram, mas por cima desse alicerce básico, distinguindo quão relativo é o modo de existir de cada elemento que compõe nossa visão de mundo. Evidentemente, uma reconstrução exata de nossas óticas pessoais nem sempre se mostrará possível sobre esse novo alicerce. Nossa forma pessoal de ver as coisas só permanecerá intacta na medida em que for compatível com uma visão natural da realidade. Para fins de ilustração, organizemos dentro desse esquema os atributos mencionados no exemplo acima. Podemos dizer que o fato de o dinheiro 1. Ser papel não depende de qualquer ótica, nível físico. 2. Ter valor depende da sociedade como um todo, nível social. 3. Ser bom ou mal depende da opinião de alguém, nível pessoal. O item número 1 corresponde ao alicerce básico de nossa visão de mundo, que é o mesmo para todos, independentemente daquilo que se pense, o ponto de vista do universo, enquanto os itens 2 e 3 são construções sociais e individuais.
que sobrepomos a essa realidade básica. Agora, se lembrarmos as distinções que há pouco apresentamos sobre objetivo, subjetivo, veremos que esse alicerce básico corresponde a um conhecimento epistemologicamente objetivo a respeito daquilo que existe de forma ontologicamente objetiva. Em outras palavras, trata-se de um conhecimento independente de opiniões a respeito daquilo que existe independentemente de qualquer sujeito. Exatamente o que buscávamos, ao colocar tal perspectiva como alicerce de nossa visão de mundo. Teremos uma visão da realidade baseada na própria realidade. E, como dissemos, na medida em que nossa forma de ver o mundo independe de nós, ela também deixa de ser apenas uma opinião. Assim, por exemplo, se afirmamos que átomos de potássio são mais pesados que átomos de hidrogênio, já não há margem para resposta a essa opinião. Não é apenas nossa opinião, são os fatos. Similarmente, se afirmamos que o homem tem uma alma, isso não pode fundamentar-se simplesmente em nossa opinião, tem de ser um fato, pois nesse nível da realidade opiniões não importam, já que nada existe ou deixa de existir em função daquilo que pensamos que existe. Por outro lado, mesmo que seja bom termos uma visão de mundo independente de opiniões, essa ótica, sozinha, tem óbvias limitações. Se considerarmos toda a complexidade do modo como lidamos com o dinheiro, depois pensarmos na singeleza do que ele é por si mesmo, veremos como é pouco aquilo que resta quando removemos nossas óticas. Essa visão esvaziada do mundo parece-nos desértica, gerando a clara impressão de que não há nada por detrás de nossas vidas, porque não há, naturalmente. Essa versão empobrecida da realidade não é tudo o que existe, mas é tudo o que existe por si mesmo, independentemente de óticas quaisquer. Ao mesmo tempo, sabemos que grande parte da realidade em que vivemos constrói-se a partir de nossas subjetividades. Mas esse subjetivo não foi ignorado. Ele vem exatamente agora, não por detrás, mas por cima dessa realidade básica. Para entender o que esse por cima quer dizer, basta lembrar como nossa espécie chegou a existir. Há uma realidade objetiva. E nessa realidade certa espécie evoluiu grandes cérebros com a capacidade de interpretar o mundo em termos subjetivos. Daí nossa subjetividade. Ver a questão dessa forma nos dá uma ideia bastante acertada de como o subjetivo se relaciona com o objetivo, ao mesmo tempo em que faz parte dele. Claro que a realidade não se divide em objetivo e subjetivo, mas nós podemos dividi-la como um recurso didático, para melhor entendê-la. Isso não parece prejudicar nossa compreensão porque, reunindo novamente ambas as coisas, o resultado coincide com o que sabemos. Temos o mundo como uma realidade física básica, que é tudo o que existe por si traço, dentro da qual há vários sujeitos também físicos, cada um com sua ótica pessoal, criada por seus cérebros, sobrepondo-se a essa realidade básica, que é a mesma para todos. Esse modo de conceber o mundo parece bastante satisfatório, pois, ao mesmo tempo em que abarca a uniformidade da realidade física, estando de acordo com os fatos conhecidos, também dá conta de situar toda a diversidade de nossas óticas pessoais como construções de nossos cérebros. Por sua vez, como esse modelo não se baseia numa simplificação, e sim numa categorização organizada dos fatos que conhecemos por meio da ciência, não há razão para considerá-lo reducionista. Nada foi reduzido, nenhuma parcela de nossa subjetividade foi negada. Tudo o que fizemos foi passar a limpo nossa visão de mundo com base no conhecimento atual, reorganizando cada elemento da realidade em torno de seu modo de existir, sem excluir qualquer parcela. Se, à primeira vista, há a impressão de que nossa visão de mundo tornou-se de algum modo menor, é apenas porque coisas bem organizadas tendem a ocupar menos espaço. Naturalmente, como nem todos têm uma visão científica do mundo, é comum que ao longo desse processo de revisão tenhamos de corrigir alguns, ou vários, pontos de nossa visão de mundo. Porém, mesmo que tenhamos de abandonar alguns equívocos, lembremos que a ideia nunca foi simplesmente destruir ou valorizar uma coisa acima de outra,
mas apenas encontrar uma forma de tornar o mais clara possível nossa compreensão da realidade. E isso foi feito distinguindo-se até que ponto a realidade é uma construção humana, e até que ponto não é. Para justificar o trajeto que fizemos, tivemos de partir do pressuposto de que o conhecimento deve ser buscado como um fim em si mesmo. Se deve. Isso é algo que cada um tem de decidir por si próprio. Tudo o que afirmamos é que o niilismo só é defensável se partirmos desse pressuposto. Então, diante de todo esse trabalho de desconstrução, seria justa a pergunta: se tais suposições estão corretas, que importa? Qual a importância de estar certo? Qual a importância de saber tanto sobre tudo? Nihilistas não seriam como mecânicos aflitos pelo fato de nem todos saberem desmontar seus próprios carros. Tudo que a maioria das pessoas quer é chegar ao trabalho, não entender como carburadores estão implicados nesse processo, mas ainda, saber demais sobre nossos carros, ou sobre nós mesmos, em vez de ajudar. Talvez apenas criasse preocupações desnecessárias, porque deveríamos priorizar o conhecimento, em vez de priorizar, digamos, o bem-estar, ou a justiça, ou a liberdade. E tudo o que podemos responder é: não deveríamos. Não há qualquer obrigatoriedade de priorizarmos qualquer valor em específico. Se priorizamos estar certos, é apenas porque nossa curiosidade faz disso um interesse pessoal. Os demais podem priorizar o que bem entenderem. O conhecimento só precisa ser buscado como um fim em si mesmo. Se nosso objetivo for o próprio entendimento, se nos agrada entender o mundo em que vivemos, em quaisquer outras circunstâncias, estar rigorosamente certo não é imperativo, pois o valor da verdade pode muito bem subordinar-se a outros fins. A absoluta imparcialidade pode ser importante do ponto de vista do conhecimento. Porém, do ponto de vista da vida prática, estar certo é frequentemente irrelevante. Por exemplo, imaginemos dois competidores numa maratona de resistência. Vencerá o que conseguir correr a maior distância ininterruptamente. Que diferença faz se um deles pensa correr sob inspiração divina, enquanto o outro é mentalmente são? Enquanto estar certo não nos dá nenhuma vantagem óbvia, a ilusão de inspiração poderia ter um impacto significante sobre nossa motivação, levando-nos a um melhor desempenho. Supondo-se que ambos os atletas estivessem igualmente bem preparados, parece claro que o iludido, dispondo de um bônus psicológico de determinação, teria maiores chances de vencer. E notemos que isso não ocorre apesar de sua noção equivocada do mundo, mas exatamente devido a ela. A ilusão ajuda-o, não a entender, naturalmente, mas a vencer. Como se percebe, as regras pelas quais nos guiamos em nosso cotidiano têm pouca relação com o conhecimento da realidade em si mesma. A vida se orienta em torno de metas que não dependem realmente de as entendermos, mas apenas de as realizarmos, indo desde rituais de acasalamento até carreiras profissionais. Noutras palavras, como a realidade física funciona por si mesma, podemos simplesmente ignorá-la, ou atribuí-la a um fantasma traço, focando apenas em como viver nessa realidade. Em termos práticos, dá no mesmo, pois metas são para ser alcançadas, não entendidas. Vidas são para ser vividas, não dissecadas. Assim como podemos dirigir sem nunca entender como carros são feitos, podemos viver sem nunca entender como a vida funciona. Lembrando ainda que ser bons mecânicos não nos fará necessariamente bons pilotos. Portanto, se não precisamos entender para agir, torna-se indiferente se temos ou não uma noção acertada de nossas ações. Basta agir, entender é opcional. Nessa perspectiva, não chega a ser necessário dar total prioridade à história natural do universo. Se o que queremos é apenas atravessar a rua para chegar à mercearia, e, se acreditar que teremos uma segunda vida nos dá mais motivação para fazê-lo a cada manhã, por que não? Por que deveríamos abandonar nossas ilusões? Somente porque são ilusões? Se o objetivo é alcançar bem-estar, talvez não devêssemos ser tão rápidos nesse julgamento, pois somos muito bons em forjar fantasias que, em termos de conforto, são muito superiores à realidade. Assim,
A depender da situação, acreditar pode ser mais vantajoso que saber, não havendo benefício em nos desvencilharmos de nossas ilusões até as últimas consequências. Para melhor ilustrar esse ponto no contexto de nossa discussão, pensemos, por exemplo, na razão pela qual se acredita em divindades. Primeiramente, o óbvio: ninguém procura uma religião em busca de esclarecimento, mas de conforto. Se quisessem conhecimento, simplesmente iriam à biblioteca. Porém, num confronto entre um ateu e um religioso, é comum que um não entenda a ótica do outro, pois partem de pressupostos diferentes. O descrente costuma dar valor absoluto à verdade, enquanto o crente costuma priorizar o bem-estar, subordinando a verdade a esse fim. Enquanto um vê na felicidade uma prova de que Deus existe, o outro contra-argumenta que a felicidade não tem nada com isso. Mas como não? Se felicidade é o que se quer, tem tudo. O ateu diz que Deus não existe, mas o religioso continua sentindo todos os dias em seu coração. E que importa fazer sentido, se o objetivo é alcançado? Que importância tem o fato de a explicação para a existência de Deus não ter respaldo na ciência? Não é o respaldo da ciência o que se quer, mas o conforto proveniente dessa crença, e nisso ela não deixou a desejar. O ateu pode até estar com a razão, mas está apenas com a razão. Aos olhos do religioso, ele parece estar falando algo completamente irrelevante. E está. Religiosos não estão preocupados com os fatos. Se estivessem, seriam ateus. O detalhe é que ateus também procedem dessa maneira irracional em vários assuntos. Por exemplo, nunca nos incomodamos em procurar razões para justificar o amor que sentimos por entes queridos falecidos, que têm um status ontológico ao menos tão duvidoso quanto Deus. Assim, na prática, gostamos de algo que não existe, que está apenas em nosso coração, e até em nossas cabeças ateias isso faz algum sentido traço, demonstrando que as coisas não precisam existir mesmo para podermos nos relacionar emocionalmente com elas. Se, uma vez por ano, tivermos o hábito de visitar a sepultura das pessoas das quais sentimos saudade, levando algo como flores e dizendo algumas palavras carinhosas, não daríamos a mínima para um racionalista alegando que nossos parentes não podem nos ouvir, pois nessa altura não passam de pedaços de cálcio. Ora, é demasiado óbvio que não estamos querendo que nos ouçam, mas apenas buscando o conforto do único modo como podemos. Essa abordagem demasiado literal do racionalista nos pareceria, não um indício de inteligência, mas de insensibilidade, pois o foco de nossa visita ao túmulo nunca foi encontrar a verdade. O exemplo talvez nos ajude a entender por que religiosos não se importam com a existência literal de Deus, desde que possam continuar relacionando-se com Ele. Tais discussões são interessantes, mas qual a importância de as levantarmos aqui? Bem, para finalizarmos com o seguinte paralelo, sabemos que Deus não existe fisicamente, mas Ele existe praticamente. Em outras palavras, como só diz respeito à vida prática, a existência de Deus é apenas funcional, e não tem correspondência na esfera intelectual, exatamente como a crença no valor da vida.